Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Rômulo Pavão e hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito importante que é o emagrecimento. Emagrecer é uma das palavras mais buscadas no Google. Todo mundo quer emagrecer, mas não sabe quais são os caminhos ou os pilares para que esse emagrecimento realmente aconteça, para que esse sonho de ter um corpo não só do ponto de vista estético, bonito, mas saudável, faça parte da sua vida. Então, 3 pilares do emagrecimento. O primeiro pilar é o pilar alimentação, dieta. Todo mundo que está buscando emagrecimento precisa ter uma dieta, precisa ter um plano alimentar a seguir. Isso vai fazer muita diferença no contexto geral, né? Isso vai fazer muita diferença para que você realmente comece a perder peso, né? É o que a gente chama de déficit calórico. Então, ter um déficit calórico vai impulsionar o seu emagrecimento. Mas muita gente acaba falhando nesse pilar inicial da alimentação porque acaba seguindo por um tempo um plano alimentar, uma dieta, né, um caminho para o emagrecimento, mas acaba se perdendo no meio do caminho. Então, a gente acabou, na nossa experiência, nós tivemos alguns insights que são muito importantes para você, que você possa seguir um plano alimentar, uma dieta e também viver a sua vida. Você não precisa estar totalmente enrijecido, né? Você não precisa estar totalmente travado e não seguir a sua vida, o seu contexto de vida, né? Sua vida social, sair com os amigos e ainda assim seguir um plano alimentar. Um ponto muito importante no quesito alimentação que a gente acabou aprendendo foi que você precisa seguir pelo menos 80% do seu tempo, ou seja, 80% do seu tempo de segunda a segunda, você vai seguir uma alimentação saudável. Você vai precisar ter exatamente quantas calorias você vai precisar seguir e então colocar isso no papel e cumprir, né? Então é muito importante que pelo menos 80% do tempo, então veja, eu não estou falando de 100%, eu não estou falando que 100% da sua vida agora você vai ter que seguir exatamente ali aquela comida, aquela quantidade, mas pelo menos 80% você deve seguir um plano alimentar, a quantidade de calorias correta, você deve ter realmente a comida, né, cada vez mais saudável, evitar enlatados, embutidos, retirar alimentos realmente que te tornam o teu corpo, né, mais inflamado. Então isso faz muita diferença. 80% do tempo, 20% você pode comer aquilo que você gosta de comer, mas com moderação. Aqui com os meus pacientes no Instituto, eu converso com eles e a gente conversa sobre o dia do desfrute, né? Que é um dia na semana em que a gente escolhe esse dia na semana, alguns preferem domingo, outros preferem no sábado, onde o paciente ele vai conseguir comer, ele vai poder, né, comer, ele vai poder experimentar aquela comida que ele gosta de comer e sem atrapalhar o seu plano de emagrecimento, o seu processo de emagrecimento. Então, o primeiro pilar, a alimentação, ele é muito importante. Você precisa ter um profissional de nutrição, né, para te acompanhar nesse processo. É importante pesar bem os alimentos, né, ter uma balança em casa para que você saiba a quantidade de alimento ideal que você precisa ingerir e aí sim você tem esse primeiro pilar concluído. O segundo pilar é o pilar atividade física. Então, o exercício físico é muito importante nesse contexto de emagrecimento. E é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade aqui com os pacientes, né? É fazer com que o paciente crie o hábito de se exercitar, tenha o hábito de fazer atividade física, né? Então, muitos têm desculpas. Ah, eu não posso fazer exercício físico por causa da minha rotina de trabalho, né? Eu não consigo fazer atividade física, começa e para a fazer o exercício e a gente então quer orientar, né? A gente tenta orientar o nosso paciente que a atividade física, que praticar o exercício físico, ele não só vai ajudar no emagrecimento, mas também o exercício físico vai ser muito importante para a saúde do seu coração. Então, uma atividade física que ajude as duas coisas, né? Tanto a saúde cardiovascular quanto o emagrecimento, vai fazer muita diferença não só para você perder peso, mas também numa segunda fase, que a gente chama que é a fase da manutenção do peso. Então, muita gente acaba que emagrece, né? Começa o processo de emagrecimento,
mas não tem esse segundo pilar aqui bem consolidado, né? Não está praticando atividade física, e aí essa pessoa ela cai no que a gente chama de efeito sanfona, né? Então começa, perde peso, mas logo volta a engordar de novo, porque não tinha esse segundo pilar aqui ativo, né? Não tinha esse segundo pilar aqui realmente funcionando como deveria funcionar. E uma pergunta que os pacientes fazem muito é assim, doutor Rômulo, qual o tempo ideal de exercício físico? Quanto tempo o senhor recomenda para que eu possa fazer exercício físico e possa me dar um resultado do ponto de vista do meu emagrecimento? E eu respondo assim com muita clareza, né, e com muita tranquilidade, porque a minha própria experiência já trouxe isso na prática. O ideal é que você faça exercício físico todos os dias, tá? Isso aqui é o ideal. Então, o ideal é que você realmente mexa o seu corpo todos os dias. Por quê? A gente até brinca. Olha, eu pergunto assim, quantos dias na semana você come? Aí ele fala, eu como todos os dias. Então, se você come todos os dias, você também deve perder calorias todos os dias. Porque o dia que você só ingere caloria e você não perde caloria, você não tem um déficit calórico, né? Então você não conseguiu emagrecer absolutamente nada naquele dia. Então isso é realmente muito importante. Exercício físico, pelo menos todos os dias. Não conseguir fazer todos os dias, faça de 3 a 4 vezes por semana, porque já vai promover, né? Já vai trazer um resultado, já vai melhorar a sua taxa metabólica basal. Depois eu vou falar um pouco mais com vocês sobre isso. E o terceiro pilar, do ponto de vista que realmente vai gerar emagrecimento, é a terapia medicamentosa. Pessoal, muitas pessoas esbarram apenas nesses dois itens e não chegam a esse terceiro item aqui, que é a terapia medicamentosa. Isso é muito importante, porque ainda existe muito preconceito sobre as medicações para emagrecimento. É claro, para que eu possa usufruir do terceiro pilar do emagrecimento, você precisa estar acompanhado por um médico, né? Você precisa ter um médico que tenha expertise no tratamento da obesidade, no tratamento do emagrecimento. Mas o que a gente percebe? 80% das pessoas, isso aqui é um dado muito forte, né? 80% das pessoas, eles falham no seu processo de emagrecimento simplesmente porque eles não recorrem ou eles não recorreram à terapia medicamentosa. Eles fizeram apenas dieta, alimentação e exercício físico e até experimentaram um resultado, até começaram a perder peso, mas aí não tiveram uma consistência e aí voltaram a ganhar peso de novo. Então, um dado muito importante é que para uma pessoa, muitas vezes eu conversando aqui no consultório, no instituto, né, com os pacientes que nos buscam, eu pergunto assim para eles, há quanto tempo você tá buscando emagrecer? Quanto tempo você está aí nesse processo de emagrecimento? Então, eles falam, doutor Romulo, eu estou 2 anos, 3 anos, 5 anos, eu estou a minha vida inteira, né, eu estive acima do peso, eu queria ter um peso saudável, mas não consegui. Então, as estatísticas mostram que uma pessoa, quando ela chega aqui para recorrer à terapia medicamentosa de emagrecimento, ela já falhou pelo menos 8 vezes no seu processo de emagrecimento. Então ela já tentou emagrecer pelo menos outras 8 vezes e falhou, e fracassou. Então quando a gente insere o terceiro pilar, que é a terapia medicamentosa, então realmente você tem uma consistência no seu emagrecimento. Você realmente vai conseguir emagrecer com muito mais consistência, com muito mais celeridade, usando então os 3 pilares do emagrecimento. Não só alimentação, não só atividade física, mas também o terceiro pilar, que é a terapia medicamentosa. E aí, gostaram desse vídeo? Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, vai fazer uma grande diferença no seu processo de emagrecimento e quem sabe um dia nós estaremos juntos aqui no Instituto Dr. Romulo Pavão.